No vídeo de hoje eu quero que você faça uma experiência comigo. Não precisa dizer em voz alta. Dentro da sua mente, responde a seguinte pergunta para mim: quem é você? Pensa aí. Talvez a resposta que venha imediato seja: eu sou um fracasso, eu sou um perdedor, eu sou um burro. Eu mesmo dizia direto para mim: sou um burro. Repetia isso várias vezes: sou burro mesmo. Talvez você diz: eu sou incapaz, eu sou um fracasso. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Quem foi que disse isso pra você? Porque talvez a maior mentira que você mesmo nutre dentro de você a respeito de si mesmo não saiu da sua mente. Com toda certeza, às vezes saiu de outra pessoa, alguém falou isso pra você. Mas não é porque alguém disse isso que isso é verdade. Mas o que mais vai te deixar impactado agora é de tanto esse pensamento, essa palavra, esses padrões de pensamento serem repetidos por você mesmo. Isso se tornou uma verdade, uma identidade. Você acabou se identificando com algo que alguém disse a teu respeito, às vezes lá na infância, mas que você de tanto repetir se identificou com isso. E isso está trazendo essa insatisfação, essa falta de reconhecimento, essa identidade não clarificada a respeito de você mesmo. Eu me chamava de burro direto. Por quê? Porque eu ouvia isso. E de tanto ouvir isso, e de tanto repetir isso na minha mente, cada situação que não saía como eu gostaria que saísse, mas eu sou um burro mesmo. E você sabe por que que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar uma verdade absoluta de uma mentira repetida. Repete, 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 para ele virou, ele não sabe diferenciar isso. Então no vídeo de hoje nós vamos descobrir qual é a mentira que está governando a sua vida e a verdade absoluta dita por Deus que você prefere deixar de lado. Inconscientemente, você acaba deixando de lado. Porque os pensamentos que você nutre dentro de você é uma questão de escolha. Então você deixa a verdade que Deus estabeleceu para viver uma mentira. Vai ser chocante. Eu volto depois da vinheta. Muito bem. Agora eu quero que você imagina comigo aí. Olha para uma criança pequena. Um nenenzinho, um bebê que está começando a andar. Se você tem criança pequena em casa, fica mais fácil. Observe uma criança. Ela começa a andar, aprender a andar, ela não sai andando, né? Igual um adulto, igual uma criança um pouquinho mais crescida. Ela vai capengando, vai segurando nas coisas, de repente o que que acontece? Ela cai. Às vezes se dói muito, ela chora. Se não tem ninguém olhando, né? Já aconteceu isso, já percebeu isso? Se não tem ninguém olhando, o que que ela faz? Ela para de chorar, ela segura, ela levanta, ela sorri às vezes. A criança que está aprendendo a andar e está caindo, ela não pensa assim: eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir andar. Isso não é para mim. O que a criança naturalmente faz? Ela não desiste, ela não para, ela simplesmente caiu, ela sorri, ela chora, não importa a reação dela, mas ela se levanta e continua a andar. Cai de novo, se levanta, vai fazer algo diferente para que ela consiga se manter equilibrada e não cair de novo. Ou seja, ela simplesmente aprende a andar. Então o que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: em que momento a gente começou a pensar que a gente não é capaz, que a gente é insuficiente? Qual que foi o momento que ao invés da gente simplesmente continuar aprendendo, nós instalamos essa mentira dentro da gente, esses padrões de pensamento para bloquear o nosso crescimento, bloquear o nosso aprendizado, para a gente parar? Que momento que isso aconteceu? Talvez a resposta seja quando alguém disse, né? Alguém virou para você e falou assim: você não faz nada direito. Você vai ser um,
Você não vai ser nada na vida. Já ouviu isso? Você não vai ser nada na vida. Você não serve pra nada. Você é burro. Talvez nasceu aí. Ou mesmo que alguém tenha dito, isso não precisa ser a verdade, mas às vezes também ninguém falou nada. Às vezes você interpretou. Às vezes você interpretou como, tá querendo dizer que eu não faço nada direito? Tá querendo dizer o que eu não tenho capacidade para fazer isso? E a gente já falou sobre isso aqui. A neurociência explica isso, nós falamos isso. O nosso cérebro, ele modela, ele cria modelos internos de tanta repetição. Você repete um pensamento, isso é neuroplasticidade. Você repete, vai repetindo, e ele cria modelos que você acaba seguindo e se identificando com isso de tanto repetir, vai repetindo, aquilo vira uma verdade absoluta. E o mais dolorido disso tudo é que esses modelos internos criados pela nossa própria mente, ela influencia o modo como a gente enxerga o mundo, ela influencia a nossa perspectiva. Esse modelo ele não vai determinar o nosso destino, mas ele determina as expectativas que a gente cria através das perspectivas que a gente tem. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Vou ser mais didático. Você enxerga o mundo de acordo com esses padrões que você desenvolveu, de tanto repetir. Isso não é pra mim, isso não é pra mim, vamos levar pra vida financeira. Isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Quando você olha um carro que você gosta, teu cérebro já tá com esse modelo pronto. E qual que vem? Qual que é a mensagem que vem? Isso não é pra você. Mas não é verdade. É só a sua perspectiva repetida, repetida todas as vezes que você se vê diante de algo que você ainda não conquistou. Aí teu cérebro fala, isso não é pra você, ou seja, desiste, sai fora, não vamos sofrer. Você precisa entender que a sua mente, ela não busca a verdade, ela busca o quê? Uma confirmação, uma validação. E existe um mecanismo chamado viés de confirmação. Então, se você se sente rejeitado, por exemplo, todo silêncio, você fala alguma coisa, alguém não te responde na hora, porque às vezes ela está pensando, você já recebe isso como rejeição. Se dentro de você você acredita, eu não vou prosperar, tudo você vai enxergar como fracasso e como algo negativo, porque até o fracasso é um resultado que você precisa perceber onde errou para não errar de novo e ir escalando. E é assim que funciona, mas tem na cabeça, eu não vou prosperar, eu não vou ser nada na vida, tudo você vai enxergar, não vou nem mexer com isso. Se você pensa assim, Deus não me ouve, tá dentro de você, toda oração que você não tem resposta imediata, confirma essa palavra que você tem dentro de você, esse padrão de pensamento que Deus não te ouve. E aí o seu cérebro faz o quê? Não vamos nem orar. E aí você não ora, não prospera, não... Tá, mas e por que antes Deus te ouvia então? Por que você chegou a fazer algo que deu certo? Por que você prosperou antes? Percebe? Não foi o mundo que mudou, não foi Deus que mudou, não foi o governo, não é a crise. É o filtro da sua mente que mudou, que precisa ser restabelecido. A identidade é a persona que você criou, o falso eu que você está se identificando, que precisa ser esse filtro aqui na frente da tua visão. Lembra quando a gente já falou aqui várias vezes? Mudou a visão, muda a condição. A visão que você está tendo a respeito de si mesmo está sendo identificada com um falso eu, uma mentira de você. Jesus disse assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa mentira que você conta para você todo dia, essa pessoa que você acha que é e não é. Jesus não disse assim, a emoção te libertará, o sentimento te libertará, o resultado positivo vai te libertar, o dinheiro te libertará. Tem muita gente que pensa isso, quando eu tiver dinheiro, Jesus não falou isso. Não vai ser o dinheiro que vai te libertar. Lê do engano. A verdade vai te libertar. E que verdade? Sobre você mesmo. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma mentira bem aceita,
ela te aprisiona. Uma mentira bem aceita, ela tem o poder de te manter preso. Vamos mudar um pouco. Quando você não conhece a verdade, você fica aprisionado. Alguém que não sabe ler, por exemplo, ele está sempre dependendo de alguém. Por quê? Porque ele não conheceu a verdade. Ele não conheceu a leitura. A leitura, nesse aspecto, é a verdade para ela. Então ela fica presa na mão dos outros. Que alguém leia para ela. E nem sempre a pessoa vai. Às vezes, se alguém lê alguma coisa que não tem nada a ver escrito ali, ela vai fazer o quê? Ela vai acreditar. Por quê? Porque ela não é liberta. Ela não consegue ler. Então ela come na mão dos outros. E é o que acontece com você. Você se alimenta dos pensamentos que os outros colocaram em você lá na infância e que você se identifica com isso. Você percebe que lá no Jardim do Éden, a serpente ela não começou oferecendo fruto para Eva. Como que a serpente começou? Mudando a narrativa de Deus. Ah, Deus falou para você não comer do fruto. Sabe por que que ele falou isso? Porque ele sabe, mudando a narrativa, ele sabe que se você comer do fruto, você vai ficar que nem ele. Aí Eva acreditou nisso, uma mentira que ela aceitou, e aí o resto da história você já sabe. O cérebro humano, ele transforma a repetição em identidade, em verdade. Você se identifica com a repetição, de tanto que repete, você se identifica com aquilo. Nós demos um exemplo no vídeo anterior, que se você vai passando, pega um mato, uma floresta, e vai passando, aquilo ali vira uma estrada, não é? Vira um caminho. A mesma coisa acontece com o teu cérebro. Se você repete, né, direto para você, eu não consigo, ninguém me ama, eu sou um fracasso, não vai dar certo, não vai dar certo, ninguém me ama, eu sou um fracasso. Vai criando ali um caminho e você se identifica com aquilo, ninguém me ama. Então, às vezes, você não é correspondido da forma que você faz algo para alguém. A gente sabe que existe a linguagem do amor. A tua linguagem do amor, por exemplo, é uma prestação de serviço. Você faz um serviço para alguém, um almoço, por exemplo, e aí você se sente que está demonstrando teu amor ali. Se a pessoa não faz a mesma coisa com que você reconhece aquilo, você já não se sente amado. E aquilo vai sendo repetido, ninguém me ama. Essa pessoa não me ama, tá só comigo por, sei lá por quê, por interesse, ou então porque eu sou útil. Isso fica registrado, porque você está repetindo para você mesmo. E quando eu falo isso, eu falo de experiências que eu mesmo vivi, eu mesmo criei. Eu mesmo tô te falando de coisas que eu passei. Eu comecei a identificar, poxa, isso daí, coisa da minha cabeça, é eu que tô criando isso. Essas frases, esses padrões de pensamento, eles criam caminhos mentais. Caminhos mentais dentro da mente, trilhas neurais. Não porque seja verdade, mas é porque está sendo repetida. Agora vem a boa notícia. A mudança também vem pela repetição. Se a vida que você tem nasceu na repetição, a mudança da sua vida, da sua identidade, vai também vir da repetição. Vamos entender como isso aconteceu dentro do teu cérebro. Essas frases, esses padrões de pensamento, eles não nascem de uma verdade. Eles nascem de uma dor. Eu vou repetir. Esses padrões de pensamento que você carrega dentro de você, que mudaram a sua perspectiva e que controlam a visão que você tem a respeito de si mesmo e das pessoas, esses padrões de pensamento não nasceram de uma verdade. Isso não é verdade. Isso nasceu da onde? De uma dor. Você fez algo e não deu certo, alguém te disse, você é burro. Aí você vai sozinho fazer algo que não deu certo novamente, você repete aquilo que a pessoa falou. Nossa, eu sou burro mesmo. Eu já vi criança falando isso. Eu sou um burro. Nossa, como eu sou burra. Eu já ouvi várias vezes crianças falando, você não é burra. Você fez algo que não deu certo, só que aquilo vira uma verdade dentro dela. E essa verdade não nasceu, na verdade não é uma verdade, é uma mentira que ela transformou em verdade de tanto repetir. Nasceu aonde? De uma dor, de uma decepção, de uma expectativa não alcançada, de uma expectativa não suprida. Aí vem a pergunta que não quer calar. Tá, mas como que eu mudo a minha identidade? Primeiro, através da repetição. A gente pode pegar o exemplo do próprio Deus. Jesus, quando encontrou Simão, ele chamou do quê? Quando ele foi mudar o nome de Simão.
chamou de Pedro, ele mudou o nome dele. Ele mudou o quê? A identidade. Na Bíblia tem várias passagens que Deus muda o nome das pessoas. Quando Deus encontrou Gideão, foi falar com Gideão, como que o anjo falou para Gideão? Homem valente. Mas Gideão não estava escondido? Sim, Gideão estava escondido. E aqui vem o pulo do gato. Como que Deus te enxerga? Deus, ele não vê a tua situação. Ele não vê o teu momento atual. Ele não ignora a realidade. Mas Deus enxerga através dela, além dela. Deus enxerga além da tua realidade. Quando ele chamou Gideão de homem valente, Gideão estava escondido, com medo. Mas ele falou homem valente. Por que ele falou? Mas espera aí, o cara está escondido, ele chamou de homem valente? Porque ele enxerga além da sua realidade. Por que ele enxerga além da realidade? Porque ele sabe o potencial que há nelas, nas pessoas. Deus, ele não olha a tua realidade. Aqui vai ser o pulo do gato para você. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Deus, ele não vê a tua situação atual, ele não vê que você está com medo, ele não te chama de medroso. Ele não vê que você está com medo, ele não vê que você está desesperado. Ele vê o potencial que você tem para mudar qualquer situação. Isso nos mostra que a identidade, ela precede o comportamento. Ela vem antes. Ela não tem que vir depois. O comportamento, o resultado, você está com medo, eu sou um medroso, eu sou ansioso, eu sou depressivo. Né? Muita gente fala, eu tenho depressão. Coloca na identidade. Não estamos desmerecendo o seu sentimento no momento que você está passando. Eu sei dessa angústia, que parece que não vai ter fim, dessa tristeza profunda. Mas você precisa se enxergar como você realmente é, o potencial que você tem. Quando algo dá errado, você tem que imaginar na hora. Eu já fiz algo muito difícil também e eu consegui. Então eu preciso fazer algo diferente aqui. Você tem que separar os resultados, a dificuldade de quem você é, da tua identidade. Você vai fazer o seguinte hoje. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever as frases que mais aparecem na sua mente. Você pode colocar, sou burro, isso não é pra mim. Escreve essas frases negativas, esses padrões de pensamento que você tem desenvolvido ao longo desses anos todos. Você não, isso aí é bobeira. Se você não fizer isso, não vai ter mudança. Não é na repetição? Então você vai lá, coloca lá as frases, os padrões de pensamento que você tem dentro de você que isso te auto-sabota. Eu sou burro, eu sou incapaz. Isso aí é um exercício do primeiro capítulo do meu livro até. Eu vou trazer para você hoje, gratuitamente, para você mudar essa identidade sua. Feito isso, escreveu essas frases, esses padrões de pensamento na primeira coluna, você vai olhar e falar assim, esse pensamento, essa pergunta, essa frase, aliás, ela veio de Deus? Essa frase foi Deus que falou comigo? Foi Deus que falou, eu fui feito assim? Existe algum texto bíblico, algum versículo que comprova esse pensamento? Isso não é para mim? Eu sou incapaz, eu sou burro. Existe algum versículo na Bíblia escrito que comprova isso aqui? Ou isso aqui nasceu de uma experiência? Essa frase está escrita na Bíblia ou nasceu de uma experiência que eu não gostei, que doeu? Aí depois na coluna do lado você vai escrever verdades. Coisas às vezes até que está na Bíblia. Por exemplo, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Certo? Então, você pode na frente lá, eu sou burro, você colocar, eu sou imagem e semelhança do Criador. Isso é verdade. Eu sou burro, não é verdade. Agora, eu sou imagem e semelhança do Criador, isso é uma verdade. Gênesis 1, 26, 27. Isso é verdade. Então você vai substituir. Através do quê? Da repetição. Você não vai fingir que a dor nunca existiu. Mas você vai reafirmar. Você vai lembrar. Todas as vezes que você lê, que esse padrão de pensamento não define o que você é.
quem você é. Você não vai fingir que essa dor não existe, mas você vai mostrar para você mesmo que ela não define quem você é. Você não é isso. Você não é burro, você não é incapaz. Você não é uma pessoa que não pode conquistar aquilo que deseja. É óbvio que tem obstáculos maiores, outros menores, mas todos são transponíveis. Talvez você esteja buscando uma mudança de vida. Às vezes Deus não quer mudar sua casa, seu emprego, sua conta bancária, seu carro, sua vida financeira, teu marido. Ah, esse homem não muda. Às vezes não é para você mudar seu marido, sua esposa, mudar o comportamento dos seus filhos. Às vezes Deus não quer isso. Talvez a mudança de chave esteja dentro da sua mente. A conversa que você tem com você mesmo é que precisa mudar. E às vezes Deus não faz, a coisa não acontece, Deus às vezes fica olhando e fala, poxa, eu já fiz tudo, é só ela ir lá pegar. Mas ela fica falando isso aí pra ela mesma. Quando essa conversa que você tem consigo mesmo mudar, você vai perceber que tudo ao seu redor vai mudar junto. Eu quero finalizar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta pra você. Imagine se Deus escrevesse uma carta pra você. Deus escreve uma carta dizendo quem você realmente é. O que estaria escrito nessa carta? Ela estaria escrito o que você diz pra si mesmo todos os dias? Se você diz assim, não, eu acredito que não seria isso. Então talvez seja a hora de você trocar essas mentiras que você diz a si mesmo pela verdade. A primeira delas é que você é imagem e semelhança do Criador. Outra verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Outra verdade, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Outra verdade, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Percebe? Como a verdade bate de frente e anula essa mentira que você tem contado para você mesmo. Eu quero que você escreva aí nos comentários. Hoje eu escolho acreditar na verdade. Você vai escrever isso. Hoje eu escolho acreditar na verdade. Esse pode ser o primeiro passo da sua nova história. Eu quero te pedir uma coisa. Para você mesmo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você diz assim, essa pessoa precisa ouvir isso. Porque existem pessoas vivendo uma mentira. Aliás, vivendo uma vida inteira de mentira. Porque nunca ouviu isso que você está ouvindo. Manda para ela. E lembre-se, a mentira mais perigosa não é aquela que você ouve. É aquela que você repete até acreditar que ela faz parte de você. Forte essa, né? Vamos pra cima junto. A hora é agora. Até o próximo vídeo.